Olá! Nessa série de vídeos, a gente vai falar sobre o atendimento odontológico ao paciente com necessidades específicas. A gente vai falar sobre todas as demandas, todas as precauções, todos os critérios, os cuidados que são necessários para o atendimento a essa importante parcela da população que precisa de um atendimento odontológico específico. Eu estou falando de pacientes com necessidades específicas. Essas informações elas têm que ser levadas, muito importante que seja levada até todos os dentistas que fazem esse atendimento e também aos responsáveis para essa contratação desse serviço. A gente vai falar nessa série de vídeos sobre a paralisia cerebral, sobre a miastenia, sobre o acidente vascular encefálico, sobre a deficiência mental. Quais são os critérios, o que precisa para um bom atendimento odontológico, um atendimento seguro, atendimento que atenda todas as necessidades dessa parcela importante da nossa população, desses pacientes. Nós vamos falar sobre o autismo, o espectro autista. Vamos falar sobre as deficiências visual e deficiência auditiva. Vamos falar de pacientes que são acometidos com a epilepsia, com a esquizofrenia. Vamos também falar do paciente usuário de droga ilícita, usuário de álcool, Como é que é o atendimento a esses pacientes? Vamos falar sobre o atendimento àquela paciente em sua situação de gravidez, Tem muita lenda sobre isso, o que pode, o que não pode. A gente vai esclarecer tanto para o dentista quanto, para os interessados, aqueles que estão nessa situação, aquelas mulheres que estão nessa situação que precisam de ter essas informações. Como é que realmente deve ser o atendimento odontológico à grávida? Vamos falar sobre os pacientes com AIDS, que são HIV positivo, sobre a hepatite viral, também os acometidos pela tuberculose, São moléstias que têm um contágio, um pouco importante. E como é que é o atendimento? Quais são os critérios, quais são os protocolos aí de segurança, para esse bom atendimento a esses pacientes? Vamos falar de transtornos alimentares. Como é que é o atendimento odontológico ao paciente que sofre de bulimia, de anorexia? Quais são os cuidados, quais são os critérios? O que esse paciente pode trazer de problema? Qual que é a abordagem, a melhor abordagem para ele? E vamos falar sobre os pacientes que sofrem de algum problema sistêmico, de uma alteração sistêmica, de alguma doença sistêmica, que seriam os diabéticos, a diabetes mellitus, a cardiopatia, a insuficiência renal crônica, vamos falar, E vamos falar de cada uma delas e vamos falar também do paciente que é cardíaco e diabético, aquele paciente que é renal crônico está anêmico, A gente precisa de ter todo o cuidado, com todas essas características, de todas essas moléstias que esses pacientes sofrem. Vamos falar da aterosclerose, da osteoporose. Vamos falar do paciente que tem câncer, que está sendo submetido ao tratamento de radioterapia, quimioterapia, Como é que é o atendimento odontológico a esse paciente? Vamos falar do paciente que foi transplantado, que vai ser transplantado, aquele que está na fila do transplante. Quais são os critérios? São muitos detalhes que esse paciente, detalhes odontológicos, detalhes que isso vai melhorar muito o sucesso do transplante dele, Quais são os critérios? O que a gente precisa de fazer nesse atendimento odontológico para até nisso aí a gente vai ajudar o paciente? Vamos falar sobre o paciente com depressão, com fobia, com ansiedade, Como é que é o atendimento a esse pessoal? E vamos falar também do Alzheimer e do Parkinson, São duas moléstias degenerativas aí que são incuráveis, E são progressivas. Então, qual que é o posicionamento da odontologia frente a toda a esse paciente, Para a gente poder melhorar a qualidade de vida, Dar conforto a esse paciente. O que a gente precisa de fazer? Bom, importante também começar com uma informação, o IBGE em 2019 contou no Brasil 50 milhões, e é muita gente. E infelizmente, o SUS, nosso grande SUS, é uma das coisas melhores que existe no Brasil. Esse SUS, sei que tem muita dificuldade, muita coisa a ser melhorada, mas a condição do SUS no Brasil, ela é
fantástica, mas o SUS não tem condição de atender esses 50 milhões de pacientes com necessidades específicas, né? Pacientes com deficiências, pacientes idosos, pacientes... É muito mais, é uma parcela da população muito grande, muito importante. E o sistema público de saúde, né, o SUS, tanto do federal, quanto no aspecto estadual, quanto no municipal, não dá conta de fazer, de atender essa demanda. É muita gente. E então a gente precisa de ter uma corrente, uma rede de dentistas, dentistas preparados, dentistas animados a fazer esse atendimento, que não é um atendimento difícil, mas também não é um atendimento que requer todo um detalhes, né? Então você precisa de estar preparado, isso para gerar conforto e principalmente segurança para o paciente e para o seu próprio atendimento. É muito importante você ter esses conhecimentos. Bom, inicialmente a gente precisa de divulgar o conceito da importância da saúde bucal na saúde sistêmica. Falar uma coisa aqui que é óbvia, né? Todo mundo sabe da importância de que o paciente precisa de ter uma saúde em condições perfeitas, né? Para que tenha uma saúde sistêmica. Mas é muito mais do que isso. A gente enfrenta essa dificuldade cultural não só dentro, né, da odontologia, mas também junto aos pacientes e até mesmo junto à equipe multidisciplinar que atende a esses pacientes, né? A gente precisa de divulgar essa importância da saúde bucal na saúde sistêmica. É muito comum a pessoa virar e falar assim, não, a saúde começa pela boca. Isso é verdade, tudo bem, mas a gente precisa de entender que também as doenças também começam pela boca. E a gente precisa de fechar essa porta. E só tem uma forma de fechar essa porta, através de uma saúde bucal em perfeitas condições. Inicialmente, então, nós estamos diante de um paciente que tem uma necessidade específica, né? Todos esses tipos aí que eu acabei de citar, né? A gente está diante dele e a gente precisa então de fazer um minucioso questionário. Esse questionário tem que ser assinado ou pelo paciente ou pelo responsável dele, né? Ali nesse questionário, né, a gente vai colher informações do diagnóstico daquele mal que o paciente apresenta, das comorbidades, que muitas vezes o paciente, como eu já disse, ele apresenta um mal, mas apresenta outras relações, outras moléstias, né, que complicam muito e precisam de ser levadas em considerações para evitar qualquer tipo de surpresa durante o atendimento. Então a gente chama que o paciente tem um mal maior e tem outros males. Nesse minucioso questionário a gente vai também pesquisar sobre experiência odontológica anterior, né? Se teve alguma alergia, se teve alguma dificuldade, né? Se desmaiou, se teve algum outro tipo de ataque, né? Algum tipo de desconforto durante o atendimento, para que a gente possa corrigir isso. É muito importante a gente individualizar esses pacientes, cada um tem a sua peculiaridade específica. Um idoso, por exemplo, é muito diferente. Esse idoso aqui, né, o levantamento que você está fazendo desse idoso com aquele idoso que está na cama do lado é muito diferente e você precisa de especificar as necessidades de um e de outro para fazer um bom atendimento, individualizar o atendimento, né? Idoso principalmente, mas todos esses que nós vamos falar durante esse curso tomam muito medicamento e você tem que tomar cuidado para que os medicamentos que ele toma, que são muitos, né, não entre, né, não façam nenhuma interação com os medicamentos que você pretende administrar, desde um analgésico, né, anestesia, né, e você também precisa de saber aqueles medicamentos que você precisa de suspender para fazer determinados procedimentos, um procedimento que você vai ver que vai ter sangramento e o paciente, vamos supor que ele tem uma trombose, ele toma varfarin, né, que ele é um antiplaquetário, né, e ele faz o sangue, né, ele reduz a cicatrização, ele aumenta a hemorragia. Então, esse paciente, você precisa de saber quais os medicamentos e o que você pretende fazer para dar a ele segurança. Formatado, então, o paciente, né, muito importante a gente fazer a pesquisa total em cima desse paciente, a gente, formatado o mal, ou as moléstias, né, a gente precisa de ver a relação entre um e outro. Como é que esse paciente vê essa moléstia?
esse paciente aqui, vamos supor que ele é um paciente diabético, ele é um paciente diabético, mas é um paciente que faz caminhada todo dia, de repente ele dá até uma corrida, ele é um paciente meio que atleta, bom, então ele é rigoroso, ele enfrenta essa diabetes dele de uma forma bem tranquila, de uma forma muito favorável. Não. Esse paciente come doce escondido, esse paciente sai totalmente da dieta. Então, assim, você percebe que a relação entre esse paciente e esse mal vai fazer essa relação, vai fazer o tamanho desse mal virar um mal muito maior, ou então uma coisa muito insignificante. Por exemplo, se for um paciente diabético, um paciente cardíaco totalmente estabilizado, com os marcadores todos regulares, né? É um paciente, praticamente o protocolo que você vai fazer para ele é o protocolo que você faz de segurança do seu consultório. Então você não precisa de ter grandes medos. É claro que você vai ter sim toda uma administração desse atendimento, dos cuidados e tudo mais, afinal de contas é um paciente com necessidades específicas, mas de uma forma muito segura. Não está seguro. Esse paciente é um paciente cardíaco que está todo avermelhado, ele está ofegante, entendeu? Ele está suando. Esse paciente, o máximo que eu faço com ele é conversar com ele, né, e tentar resolver aquele problema de uma forma medicamentosa. Então você estabeleceu o tamanho as características desse paciente e a relação que ele tem com esse mal ou essas moléstias que ele apresenta. Bom, levando isso, você vai levar isso para os procedimentos, né? E qual é o procedimento que você pretende fazer? É um procedimento cruento, é um procedimento que vai ter sangramento, né? Então a gente precisa de fazer essa análise desses 3 pesos. Você precisa também de analisar essa situação, essa relação na hora do atendimento. Como é que está o emocional desse paciente na hora do atendimento? Esse paciente, ele se alimentou? O que ele comeu? Quando que ele comeu? Qual foi a última hora que ele comeu? Ele tomou os medicamentos que ele está acostumado a tomar, que ele precisa de tomar diariamente? Ele tomou os medicamentos que você resolveu fazer uma antibiótico-terapia preventiva e ele tomou esses medicamentos? Esse paciente, dependendo do mal dele, vai ser preciso medir a pressão arterial, a oximetria, a pulsação, a glicemia dele ali naquele momento. Tem paciente que você não precisa disso, você não tem essa necessidade. Mas tem paciente que toda consulta você precisa de fazer a bateria de exame, você tem que ter esses equipamentos para fazer esses exames ali na hora. Isso é muito importante, principalmente a questão do emocional. A gente sabe que o medo, né, ele altera o emocional e altera, por exemplo, o índice glicêmico. Então aquele paciente é um paciente diabético, que você está com medo, né, do excesso de açúcar, de glicose que ele tem no sangue, mas devido ao medo, vamos supor que para ir no seu consultório, ele precisou de pegar um ônibus, precisou de subir um morro, ele emocionalmente está muito alterado, afinal de contas, ir no dentista para ele é um acontecimento, né? Então, esse paciente, ele tem sim é necessário você fazer essa medida de todos os marcadores dele, né? Esse paciente que inicialmente ele está com muita glicose, ele vai ter uma crise hipoglicêmica na sua cadeira. Isso é muito desconfortável, tanto para você quanto principalmente para o cliente. Bom, então os procedimentos, nós estamos falando dos procedimentos. Eu consigo dividir os procedimentos, é muito importante a gente fazer isso, em 3 pesos. Peso 1, peso 2, peso 3, baixo risco, médio risco e alto risco. Peso 1, ele é aquele procedimento que você sabe que não vai sangrar. É aquele procedimento que muito pouco invasivo, que seria avaliação, que seria uma higienização, que você sabe que o paciente tem uma gengiva boa, né, que você não vai fazer nenhuma curetagem, né, uma moldagem para clareamento, uma manutenção ortodôntica. Tem muito procedimento que você sabe que não sangra. E se não sangra, a gente chama isso de peso 1, baixo risco. Esses procedimentos praticamente você vai fazer para esses pacientes com necessidades específicas o que você faz na sua clínica diária. Não tem tanta surpresa, não tem tanta alteração de protocolo, não. Claro que tem todo um protocolo que precisa de ser levado em consideração como qualquer paciente. Bom, esse paciente, esse atendimento no peso 1, se por excesso de cuidado, se você quiser entrar em contato com o médico, você pode fazer. O médico responsável por aquele paciente, você pode fazer, mas não tem essa necessidade.
Já o peso 2, que é o médio risco, é aquele procedimento que você sabe que vai sangrar, é aquela curetagem, aquela limpeza, aquela higienização daquele paciente que tem, sim, uma gengiva que vai fazer sangramento. São pequenas cirurgias que você sabe que vai, extração de resto radicular, que você sabe que vai sangrar um pouco, vai ser um pouco invasivo, mas pouco sangramento, pequeno sangramento. Esse peso 2, eu acho interessante você entrar em contato com o médico responsável, através de zap, através de carta, por escrito, ou então, hoje pelo WhatsApp, né, desde que ele responda e desde que tenha a resposta dele, aquele ali é uma segurança até mesmo jurídica para você. Mas você, nesse peso 2, você conseguir fazer esse contato, porque não é todo paciente que tem um médico particular que vai te oferecer o telefone, assim, né, de uma maneira fácil para você entrar em contato. Se você conseguir nesse peso 2, eu acho importante, né, nesse procedimento de peso 2, médio risco, que você faça contato com o profissional. Já o peso 3, que é o procedimento de alto risco, um implante, uma excisão de lesão, você não sabe tanto que vai sangrar aquilo ali, uma extração de vários dentes, um hemiarco, né? Então são procedimentos mais importantes. Esses procedimentos, eles sim, é muito importante, é fundamental que você faça contato com o médico responsável. Se ele não tem médico ali, se ele é um paciente do SUS, que ele vai numa consulta, né? Então ele vai levar por escrito uma solicitação sua e ele vai voltar com aquilo ali devidamente assinado, devidamente com as instruções daquele médico para que você saiba o que pode fazer, o que não pode fazer. Isso vai te garantir, vai aumentar muito o nível de segurança do seu atendimento. No peso 2, cuidado com o peso 2, porque o peso 2 é o que mais traz problema de intercorrência durante o atendimento. Por quê que traz essas intercorrências? Porque muitas vezes o dentista erra, muitas vezes ele acha que é uma extração de um resto radicular, que não vai haver sangramento, mas sangra. E aí? E aí aquela antibiótico terapia que você devia ter entrado, você não entrou. Então você precisa, muitas vezes a gente erra, né? Então por isso que o médio risco, que você achou que ia ser mais simples, não é tão simples assim. Isso é muito comum na clínica odontológica. Você não tomou os devidos cuidados e aí é possível de ter uma intercorrência transoperatória. E é atrás dessas intercorrências transoperatórias que a administração do risco, né, de um procedimento corre atrás. A gente evita todos esses acontecimentos, né, dessas intercorrências. Bom, e a emergência? Como é que é a emergência? Como é que a gente faz a emergência? O paciente chegou no seu consultório, está com o dente doendo, precisa de abrir aquele dente. Muito provavelmente você vai precisar de entrar com anestesia. E aí, como é que é esse paciente? Bom, você precisa de tirar a dor dele, né? Então, dependendo do mal ou da comorbidade que esse paciente apresenta, muitas vezes esse paciente ele apresenta uma coisa tão tranquila, é um paciente tão equilibrado, que você vai poder fazer o atendimento odontológico com o protocolo da sua clínica. Então não é um paciente, esse paciente, nós estamos falando do paciente de emergência, que precisa que você abra o dente, ele é um paciente que tem as necessidades específicas, ele é um paciente com alteração sistêmica, mas é um paciente que dá para atender tudo dentro da administração do risco, né? É um paciente com segurança, a gente consegue atender ele. Não é um paciente, eu não estou me sentindo seguro, eu não consigo ter todas as informações que eu preciso de ter para formatar a minha administração de risco, então entra com medicamento. Então você vai resolver aquele problema daquela emergência ali de forma medicamentosa. É importante você saber que tem muito estudo que comprova que sim, é arriscado atender esse paciente, né? Porque ele é um paciente que requer algumas necessidades específicas, alguns cuidados específicos, mas também é arriscado você não resolver aquilo ali, né? A gente sabe que uma lesão odontológica, ela, num paciente cardíaco, por exemplo, só vai conseguir reduzir os índices de pressão alta, né, pressão arterial, se ele tiver aquele problema resolvido, né? Já existem estudos que comprovam que a glicemia ela só chega no lugar se ele tem todos os focos dentários resolvidos, né? Tem muito paciente aí que o médico
O endocrinologista briga com ele, fala que ele está saindo da dieta, por isso que ele não consegue abaixar a glicose dele, mas muitas vezes ele não consegue abaixar a glicose dele porque ele está cheio de foco dentário e sem resolver isso ele não consegue. Quem está falando isso não é opinião minha, quem está falando isso são estudos, né? Estudos que comprovam isso. Bom, então, dado essa ideia de que é preciso solucionar aquele paciente da emergência, muitas vezes não de uma forma, naquela hora ali você vai acabar com o problema, mas é importante você passar essa ideia de que aqueles problemas odontológicos eles precisam ser resolvidos, senão naquele momento, quando o paciente estiver estabilizado. Vamos falar agora um pouquinho de gerenciamento de risco dos procedimentos, né? É o que a gente falou. A gente tem o paciente, o comportamento desse paciente, como é que esse paciente é, o mal ou as moléstias que ele apresenta, como é que está a relação entre esses dois, né? Se é um paciente que favorece essa moléstia de forma positiva ou de forma negativa, dependendo do comportamento, essa moléstia vira uma moléstia muito maior, ou então vira um mal menor, um mal tranquilo. E os procedimentos, então são esses 3 pesos que você vai colocar na balança. É uma balança mesmo, né? Quanto mais estabilizado esse paciente tiver, menor o peso que você vai colocar dentro da balança. Quanto maior esse mal, porque a gente sabe que tem diabetes grave e diabetes menos grave. Então, dependendo, quanto mais grave for esse mal, maior o peso que você vai colocar nessa balança. E o procedimento? É peso 1, peso 2 ou peso 3? Né? Então, quanto mais pesado, balança tá pesada? Opa, peraí, não vou fazer esse atendimento hoje não. Vamos regularizar, vamos ver, vamos marcar, vamos estudar melhor, vamos colher mais informações para que a gente possa ter mais segurança durante esse atendimento. Não, tá tranquilo, dá para atender, o procedimento é muito simples, o paciente está muito regular, muito estabilizado, então vamos atender, não tem problema nenhum não. Você tá fazendo da forma correta, você está atendendo, você está resolvendo aquela emergência de uma forma muito tranquila. Bom, a gente sabe que cada paciente com deficiência, a gente sabe que cada idoso, né, ele tem as suas peculiaridades, as suas diferenças únicas. Como eu disse, aquele idoso ali é totalmente diferente daquele idoso da cama do lado. Então, isso descarta de uma forma completa a abordagem universal, né? Então, se a pessoa, né, seria muito bom, né, que a gente pudesse fazer um vídeo aqui com receita de bolo. Falou, ó, paciente cardíaco você atende assim, mas não é. Cada paciente ele precisa de ter a sua situação analisada, principalmente quando ele apresenta mais de uma moléstia, né? Vamos supor que ele é um paciente cardíaco, com diabetes, que está anêmico, né? Então são complicações que vão mudar totalmente a sua dinâmica dentro desse gerenciamento dos seus riscos. É importante, então, né, vamos repetir mais uma vez, deixar claro para essa equipe de multiprofissionais, deixar claro para os pacientes, deixar claro para os cuidadores, deixar claro para os familiares da importância da saúde bucal na saúde sistêmica, né? Esse é a chave da questão. Eu acho que a odontologia, ela tem muito a crescer se ela conseguir levar esse conceito, essa mudança cultural, principalmente para dentro dos hospitais. Hospitais onde já estão os fisioterapeutas, né? Muito comum dentro de um tratamento, né? O paciente tem um médico responsável e o fisioterapeuta, o nutricionista, o terapeuta ocupacional vai ali, visita aquele paciente, né? Por que a situação do dentista não é tão marcante assim? A gente sabe que a saúde bucal, ela define, né, aquela saúde sistêmica. Existem muitos estudos que falam que o paciente ele melhora mais rápido, ele sai do hospital mais rápido, ele reduz os dias de internação se ele tiver saúde bucal. Sem contar que com a saúde bucal ele vive mais, ele adoece menos, ele sara mais rápido. Então é importante, né, a gente passar essa cultura de que odontologia não é só dente. Odontologia é dente, é gengiva, é língua, é palato, é mucosa, toda a mucosa oral ali, né, onde pode ter lesões das mais diversas.
É a mucosa orofaringe, né? Aquilo ali também é odontologia. Odontologia é cabeça e pescoço. É o arcabouço ósseo, né? Tem muita doença relacionada à questão óssea, é a articulação temporomandibular que pode estar sendo gerada por algum estresse, por algum fator emocional, né? A odontologia interfere sim na manutenção da saúde sistêmica daquele paciente. Odontologia é o prazer de sorrir, odontologia não é só mastigação. Odontologia também é deglutição, é fala, é absorção dos nutrientes que vai dar a saúde para o paciente, né? É a percepção dos sabores, né? Odontologia é o prazer de comer. Odontologia é estética bucal, é estética facial, né? É alimentação, é comunicação, é interação social. A odontologia é também a autoestima, né? Ela gera conforto. É preciso interferir, mudar essa forma, essa cultura de como é vista a odontologia nesse cenário de atenção à pessoa com deficiência, pessoa idosa, pessoa com alteração sistêmica, né? E a gente não pode deixar de falar sobre prevenção, se a gente quer mudar essa questão cultural. A prevenção diária, isso é uma responsabilidade nossa, levar essa informação para a equipe, para os cuidadores, para os familiares, para o próprio paciente, a importância da manutenção da saúde diária, né, da escovação, da higienização do fio dental, mas também é importante a gente passar a importância das visitas periódicas. Então, são duas prevenções, a prevenção diária e a prevenção periódica, que pode ser de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, quem define isso é o dentista, dependendo da situação do paciente. Então, bem-vindos ao curso de atendimento odontológico às pessoas, aos pacientes com necessidades específicas.